E tem uma coisa que faz a franquia GTA ser tão incrível, não são só os carros, os roubos ou a liberdade que a gente tem dentro do jogo, são as gangues. Desde o primeiro GTA, lançado lá em 1997, a Rockstar sempre criou organizações criminosas diferentes, cada uma com sua própria história, território, jeito de agir e personalidade. Algumas ficaram esquecidas, mas outras entraram para a história dos videogames, como a Grove Street, os Balas, os Vagos e várias outras que marcaram gerações. E agora, com GTA 6 chegando, a Rockstar promete levar tudo isso para outro nível. Então hoje nós vamos viajar por toda a história da franquia. Vamos conhecer todas as principais gangues que apareceram nos jogos oficiais do GTA, entender quem eram seus líderes, seus territórios, suas inspirações na vida real e descobrir quais serão as novas organizações criminosas de Leonida em GTA 6. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora começar essa viagem. Quando a Rockstar lançou o primeiro GTA em 1997, o jogo era completamente diferente do que conhecemos hoje. A câmera era vista de cima e praticamente não existia uma história. Mesmo assim, já existiam diversas organizações criminosas espalhadas pelas cidades. Cada região tinha sua própria gangue, e elas reagiam de maneira diferente ao jogador. As principais eram os Yakuza, inspirados na famosa máfia japonesa, os Triads, representando as organizações criminosas chinesas, os Rednecks, um grupo de criminosos do interior dos Estados Unidos, os Scientists, uma espécie de organização tecnológica, e os Bikers, motociclistas criminosos que já apareciam muito antes dos famosos motoclubes que veríamos anos depois. Naquela época, as gangues serviam muito mais para dar identidade às regiões da cidade do que para contar uma grande história. Mas já dava para perceber uma coisa: a Rockstar queria construir um mundo onde cada bairro tivesse vida própria. E isso mudaria completamente nos jogos seguintes. 2 anos depois, em 1999, chegou o GTA 2. Ainda era um jogo em visão aérea, mas agora as gangues passaram a ser parte fundamental da jogabilidade. Pela primeira vez, sua reputação com cada organização fazia diferença. Se você ajudasse uma gangue, as outras passavam a te odiar. E se você atacasse uma delas, ela começava a mandar criminosos atrás de você. Foi praticamente o nascimento do sistema de facções dentro da franquia. Entre as principais gangues estavam os Zaibatsu Corporation, uma enorme organização que misturava empresa e crime organizado, os Loonies, conhecidos por serem completamente malucos, os Yakuza, que retornaram ainda mais fortes, a Russian Mob, representando a máfia russa, os Scientists, os Rednecks, os Hare Krishna, que eram uma sátira criada pela Rockstar, além dos Bikers e outras pequenas organizações espalhadas pela cidade. Era um sistema muito avançado para a época. Você precisava pensar antes de aceitar uma missão, porque ganhar respeito de uma gangue significava perder respeito com outra. Esse conceito acabaria influenciando vários GTA lançados anos depois. Mas em 2001, aconteceu aquilo que mudou a história dos videogames para sempre. Foi lançado GTA 3. Pela primeira vez entramos em um mundo totalmente em 3D. Liberty City parecia viva. As ruas tinham personalidade, e as gangues passaram a dominar bairros inteiros. Agora elas não eram apenas inimigos aleatórios, elas tinham líderes, negócios ilegais, guerras internas e disputavam poder dentro da cidade. A primeira grande organização apresentada é a família Leone. Inspirada diretamente na máfia italiana, ela é comandada por Salvatore Leone. Ele controla cassinos, tráfico, extorsão, proteção ilegal e diversos outros negócios criminosos. Durante boa parte do jogo, Claude trabalha para Salvatore, mas conforme a história avança, ele passa a desconfiar do protagonista e tenta eliminá-lo. É uma das primeiras grandes traições da franquia GTA e muda completamente o rumo da história. Depois aparecem novamente os Yakuza, agora muito mais parecidos com a máfia japonesa real. Eles controlam parte de Liberty City e entram em guerra direta contra a família Leone. Depois da traição de Salvatore, os Yakuza acabam se tornando aliados de Claude. É nessa organização que encontramos Asuka Kassen, uma das personagens femininas mais importantes e poderosas do jogo. Outra organização extremamente importante é o Cartel Colombiano, talvez os maiores inimigos de GTA 3. Eles dominam boa parte do tráfico de drogas da cidade, possuem armamento pesado, carros resistentes e não pensam duas vezes antes de eliminar qualquer um que fique em seu caminho. Quem lidera o cartel é Catalina, uma personagem extremamente cruel, inteligente e imprevisível, lembrada até hoje pelos fãs da franquia. Também encontramos os Diablos, uma gangue de rua inspirada em organizações latinas que controla alguns bairros menores e vive envolvida em conflitos locais. Os Southside Hoods representam o crime das regiões mais pobres de Liberty City, ligados principalmente ao tráfico e pequenos assaltos. Os Triads também retornam em GTA 3, agora controlando bairros específicos da cidade por meio de empresas usadas como fachada para esconder suas atividades criminosas.
mesmo discretos, são uma organização extremamente poderosa. E ainda existem os Yards, inspirados nas gangues jamaicanas. Eles dominam parte do tráfico de drogas e entram em confronto com diferentes facções ao longo da campanha. Foi em GTA 3 que a Rockstar percebeu que as gangues poderiam ser muito mais do que simples inimigos espalhados pelo mapa. Cada organização passou a ter sua própria identidade, seu jeito de falar, suas roupas, seus veículos, seu armamento, seu território e, principalmente, sua própria história. Esse foi apenas o começo, porque no próximo jogo, a Rockstar nos levaria para Vice City, uma cidade inspirada em Miami, onde mafiosos, traficantes, cubanos, haitianos e cartéis internacionais disputavam o controle do crime. E foi justamente ali que as guerras entre gangues ficaram ainda mais intensas. Quando a Rockstar lançou GTA Vice City em 2002, muita gente percebeu logo de cara que aquele não era apenas mais um GTA. A cidade era inspirada em Miami durante os anos 80, uma época marcada pelo tráfico internacional, pelo crescimento dos cartéis e pela influência de filmes como Scarface e da série Miami Vice. Dessa vez, o protagonista era Tommy Vercetti, um ex-integrante da máfia italiana que acabava de sair da prisão. Mas, diferente dos outros jogos, o foco não era apenas sobreviver. Era construir um império criminoso, e para isso, Tommy precisava enfrentar diversas organizações espalhadas por Vice City. A primeira delas era a família Forelli, uma das famílias da máfia italiana que já havia aparecido em GTA 3. Foi ela quem enviou Tommy para Vice City com a missão de realizar uma grande negociação de drogas. Só que tudo dá errado. A negociação é uma emboscada, o dinheiro desaparece, e Tommy passa a ser caçado por praticamente todo o submundo da cidade. Outra organização muito importante eram os cubanos. Inspirados na forte comunidade cubana de Miami, eles controlavam parte dos bairros da cidade e estavam em guerra constante com outra gangue muito conhecida, os haitianos. Essa rivalidade era um dos conflitos mais marcantes do jogo. Inclusive, dependendo das missões que você escolhia fazer, Tommy podia ajudar um dos lados e acabar ganhando inimigos do outro. Também existiam os Sharks, uma gangue de rua conhecida pela violência e pelos confrontos constantes. Apesar de não terem tanto poder quanto as máfias tradicionais, eles controlavam alguns bairros importantes. Outra organização era a Vice City Bikers, um motoclube criminoso envolvido com tráfico de drogas, armas e diversos outros crimes. Eles foram uma das inspirações para os motoclubes que apareceriam em jogos futuros. Também encontramos os Cholos, uma gangue latina ligada ao tráfico e aos roubos de rua. E claro, não podemos esquecer dos membros do cartel de Ricardo Dias. Ricardo Dias era simplesmente um dos maiores traficantes da cidade, extremamente rico, violento e respeitado. Durante boa parte da história, ele parece intocável, mas Tommy Vercetti muda completamente esse cenário. Depois de eliminar Ricardo Dias, Tommy assume seus negócios, compra empresas, expande seu império, controla propriedades, passa a lavar dinheiro através de negócios legítimos e se torna o novo rei do crime em Vice City. Foi nesse momento que a Rockstar mostrou algo novo. Você não era apenas um criminoso. Você construía um verdadeiro império. Mas 2 anos depois viria aquele que muitos consideram o melhor GTA de todos os tempos. GTA San Andreas. E aqui a história das gangues chegou ao seu auge. O jogo se passa no início dos anos 90. Uma época em que Los Angeles vivia uma explosão das guerras entre gangues. A Rockstar se inspirou diretamente nesse período para criar uma das histórias mais marcantes da franquia. Tudo começa quando Carl Johnson, o CJ, volta para Los Santos depois de anos morando fora. Logo que chega, ele descobre que sua antiga gangue está praticamente destruída. A Grove Street Families. A famosa Grove Street é inspirada nas gangues de rua de Los Angeles, principalmente nos Crips. Sua cor é o verde, seu principal território fica em Ganton, e seus líderes são Sweet, Big Smoke, Ryder e o próprio CJ. O objetivo da Grove Street era recuperar o respeito perdido e retomar os territórios dominados pelos rivais. E falando nos rivais, chegamos aos Balas, provavelmente a gangue mais famosa da história do GTA. Os Balas usam a cor roxa e são inspirados nos Bloods, uma das maiores gangues dos Estados Unidos. Eles controlam grande parte de Los Santos e vivem em guerra permanente contra a Grove Street. Durante boa parte do jogo, praticamente todas as missões envolvem confrontos entre essas duas organizações, e foi justamente esse sistema de disputa por territórios que tornou San Andreas tão especial. Você podia conquistar bairros inteiros, defender suas áreas, perder territórios, reconquistar tudo novamente. Era um sistema extremamente avançado para a época. Outra gangue muito importante são os Los Santos Vagos, inspirados nas gangues mexicanas e salvadorenhas da Califórnia. Eles utilizam a cor amarela e dominam diversas regiões da cidade, também participam do tráfico de drogas e vivem em conflito tanto com a Grove Street quanto com outras organizações. Já os Barrios Los Aztecas são liderados por César Villalpando.
Ao contrário de muitas outras gangues do jogo, os Aztecas evitam o tráfico de drogas. Eles possuem um código de honra próprio e acabam se tornando grandes aliados de CJ durante a história.